Boa noite, meus amados irmãos. Graças ao nosso bom Deus, novamente estamos juntos para cultuarmos ao nosso Deus, bendizer o seu grande nome, juntos ouvir da palavra do Senhor, cantarmos hinos, orarmos. Esta é a alegria nossa de podermos estar juntos novamente nessa noite, ainda separados fisicamente, mas como eu sempre falo, no mesmo espírito, a mesma motivação, que é adorar o nosso Deus. E como nós ouvimos, que Ele possa aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa alegria de poder estar com o nosso Deus. Vamos orar. Peço aos irmãos, se puderem, fechem seus olhos, vamos colocar diante do Senhor, para que Ele nos abençoe em tudo que venhamos a fazer aqui nesta noite, seja para a glória, honras e louvores ao nome do nosso Deus. Amém. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos lhe agradecer, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, para juntos, como igreja do Senhor, glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem sido longânimo, misericordioso e sempre amoroso para conosco, Pai. Sim. Sabemos, Deus, que tudo que temos, tudo que somos, provém do Senhor, é pela graça do Senhor, Pai, e por isso nós estamos aqui alegres, felizes, Deus, por tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai. Amém. Deus, quero colocar todos os irmãos, amigos que já estão conosco neste culto, aqueles que ainda chegarão, Pai, que Deus, o Senhor, visite cada lar neste momento, levando a tua paz, amor, a tua graça, as tuas misericórdias, Deus, e levando a salvação que há somente em Cristo Jesus, Pai. Aceite, Deus, o nosso culto de adoração ao nome do Senhor, que nós viemos lhe prestar, Pai, e tudo que venhamos a fazer aqui, Pai, seja para glorificar o teu nome. É a oração que nós fazemos, Pai, pedindo ainda, Deus, que tenha misericórdia de nós, se há algo que ainda não acertamos com o Senhor, Deus, que o Senhor possa estar nos perdoando e que possa também, Pai, trazer à nossa mente se há algo para que nós possamos, Pai, humildemente nos prostrarmos diante da grandeza do Senhor para lhe pedir perdão, Pai. Louvamos, glorificamos, exaltamos e bendizemos o seu nome. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos que estão chegando aí, glórias ao nosso Deus. Nós vamos ouvir um hino agora, meus irmãos, um hino que eu mexendo aqui nos meus arquivos, eu encontrei alguns hinos ainda da antiga grupo de louvor da Monte Moriá, isso mais ou menos há uns 10 anos atrás, e pela glória de Deus consegui resgatar hinos do cantor cristão, da harpa, e tantos outros que vai nos abençoar com certeza. Então eu convido os irmãos para que nós possamos ouvir e meditar na letra deste bendito hino. Senhor,
do hino, né, meus irmãos? Quero te seguir, que nós possamos sempre falar isso ao nosso Deus. Os irmãos poderiam, o irmão Domingos está falando que está sem áudio. Os irmãos que estão aí conosco, pode confirmar, por favor, se o áudio está chegando direitinho ou se está falhando alguma coisa, para que nós possamos... Tá normal. Tá normal? Ah, ok, chegou normal, né? Meus irmãos, Tiago, no seu capítulo 2, versículos 9 e 10, diz o seguinte: mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago, capítulo 2, versículo de 9 a 10. É o que nós vamos meditar na palavra do Senhor, meus amados irmãos, que Deus, o Senhor Jesus, não faz distinção de pessoas, Ele não faz acepção de pessoas e Ele nos orienta a também não fazermos. Mas se fazeis acepções de pessoas, comete pecado. Ele está mostrando isso para nós. Tiago fala muito claro: se nós, em algum momento de nossa vida, temos feito acepção de pessoas, temos feito distinção de pessoas, nós estamos cometendo pecado. E nós precisamos acertar isso, mas é o título da nossa... é uma introdução para a nossa meditação da palavra do Senhor desta noite. Amém. Os irmãos estão falando que o áudio está chegando bem. O irmão Domingos também falou que já está chegando bem lá. Glórias ao nosso Deus por isso. Nós vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos, pela vida dos missionários. Nós sempre lembramos aqui no nosso culto de cultuar, de orarmos pela vida deles, porque os missionários são chamados por Deus para ir aos campos, levar a bendita palavra do Senhor. E como nós somos responsáveis pelo agir do Senhor, porque somos a igreja do Senhor, nós precisamos lembrar dessas pessoas que foram levantadas por Deus. Então eles necessitam das nossas orações. Por isso a Fernanda estará orando neste momento pelos missionários. Ore aí conosco na sua casa também, para que Deus continue abençoando a vida deles, de seus familiares, para que eles possam continuar propagando a verdade do Senhor. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Amém. Ó Deus, nós colocamos no Teu altar de graça a vida dos missionários, ó Pai. Que o Senhor venha estar abençoando, Deus, confirmando no coração deles o chamado. Amém. Dando a eles, ó Pai, todos os recursos, ó Deus, necessários para que eles possam ir, ó Pai, aonde o Senhor tem colocado no coração para eles estarem proclamando a Tua verdade, Deus. Sim. Que eles venham buscar o Senhor em oração e que o Senhor confirme, Pai, seus propósitos, Teus desígnios para com cada um, ó Deus. Amém. Senhor, amenize saudades, Senhor, amenize dores, ó Pai, que o Senhor provenha os recursos físicos e também os materiais, Senhor. Amém. Da mesma forma, Pai, aqueles que estão em implantação de igreja, que o Senhor possa estar abrindo os caminhos, ó Deus, dando os direcionamentos, aqueles que porventura se encontram refugiados, Deus, que lá esteja o Senhor, com a Tua mão de poder, os sustentando e os guardando, ó Pai. Amém. Aqueles missionários também, ó Pai, que porventura estão em países onde não é permitido a propagação do Teu Evangelho, mas lá estão eles para levar a boa nova, Deus, para falar do Teu amor e da Tua graça salvadora, que o Senhor continue os sustentando, ó Deus, fazendo o caminho para eles, e que Teu nome, Deus, seja exaltado e louvado para todos sempre. Amém. Colocamos também diante do Senhor as juntas de missões. O Senhor vem estar abençoando cada diretor, cada radical, ó Deus, que se levanta para estar indo a campo, e que em tudo, Deus, eles possam contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito e ainda fará através dessas vidas, Deus. Amém. Louvamos a Deus pela Igreja Batista Monte Moriá, que preza sempre pelos missionários. Meus irmãos, vamos ouvir então mais um hino. Mais uma vez a família Domingo de Paula, o irmão Beto, tem nos abençoado com belos hinos. E agora nós vamos ouvir um hino muito bonito também, que essa família de músicos tem nos abençoado.
Um hino que com certeza fala muito ao nosso coração, meus irmãos, que mais perto nós queremos estar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir, cantar juntos. Amém. Mais perto quero estar de Ti. Que Deus continue abençoando a família do irmão Domingos, nos abençoando com esses hinos maravilhosos que têm muito falado aos nossos corações. E isso deve ser uma verdade sempre na nossa vida, meus irmãos, amigos. Devemos estar cada vez mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós vamos orar mais uma vez, meus irmãos, agora de forma intercessão, aquela oração que sempre fazemos também. Se você tem um pedido, coloque aí nos comentários para que nós possamos estar orando. Coloque aí no seu coração. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Então, coloque aí o seu pedido. Se você quiser colocar nos comentários, nós estaremos orando também no final do culto por isso. Mas neste momento, vamos lembrar, meus amados irmãos, dessa situação que nós estamos passando. Algumas coisas já têm sido
abertas. Nós temos observado aí que a cidade do Rio, São Paulo, shoppings já estão abertos, igrejas já estão se abrindo, mas ainda temos observado um grande número de pessoas perdendo suas vidas, um grande número de pessoas que estão sendo infectadas. Vamos pedir a Deus para que nos ajude, meus irmãos, ajude aos nossos governantes a tomarem a melhor decisão. Será que realmente é hora de abrir? Ou será que já era para ter aberto há muito mais tempo? Que Deus ele possa nos abençoar e nos ajudar a fazer sempre o que for da vontade dEle. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos, então vamos continuar orando, vamos continuar clamando ao nosso Deus. E as igrejas, pela graça dele, estão sendo abertas a partir já deste final de semana. Que Deus abençoe lá os líderes, para que usem da sabedoria vinda dos altos céus, para cumprir as exigências dos governos, dos órgãos que têm colocado lá bastante regras para a abertura das igrejas. Mas o mais importante é cumprir aquilo que Deus coloca no nosso coração, porque nós somos igreja e nós sempre precisamos dar um bom exemplo para a sociedade, para as pessoas. Precisamos agir sempre de forma correta, porque nós somos embaixadores de Cristo, representamos Ele e precisamos dar sempre bons testemunhos para a glória de Deus. O irmão Porto está aí conosco também. Deus abençoe o irmão Porto. Então a Fernanda vai orar. Se você puder, feche aí seus olhos, ore a Deus, vamos orar junto, fazer, como eu sempre falo, um grande grupo de oração. Vamos clamar ao nosso Deus por essa situação e tantas outras. Que Deus continue sendo misericordioso para conosco e nos ajudando a vencer todas as nossas limitações e as nossas dificuldades. Soberano Deus e Pai, primeiramente nós agradecemos ao Senhor pelas suas misericórdias, pelos teus livramentos, ó Deus, pela tua grandeza, por tudo que tu és, ó Pai. Amém. Colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, essa pandemia, o qual assola, ó Deus, os países, assola as cidades, Pai, que o Senhor, com as suas mãos de poder, Pai, possa já estar passando isso tudo. Amém. Seja, Deus, com as nossas autoridades, que eles venham, Deus, entrar em consenso, ó Pai, e assim, ó Deus, serem orientados pelo Senhor, ó Deus. Que assim seja. Da mesma forma, nós colocamos os hospitais, os médicos, os enfermeiros, Deus, as pessoas que já foram acometidas por este vírus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor entre com a tua cura, com a tua providência, ó Pai, e que eles venham ser, Deus, curados, Senhor. Amém. Clamamos também pelo Sistema Único de Saúde, ó Deus, que os recursos venham chegar, Pai, que eles não venham ser desviados, muito menos superfaturados, ó Pai, mas que venham, Deus, prestar o serviço àqueles, ó Deus, que tanto necessitam. Amém. Abençoe as santas casas, Deus, os hospitais que têm feito de campanha, Deus, e que em tudo, Pai, impere sempre o teu amor, a tua graça, o teu favor e o teu renovo, Senhor. Amém. Aqueles, ó Deus, que porventura estão em maiores sofrimentos, nas UTIs, Deus, ó Pai, que lá esteja o Senhor amenizando, ó Deus, o sofrimento deles, liberando ar, Pai, para quem necessita, e contudo, Deus, seja feita a tua vontade na vida de cada um, Senhor. Amém. Aquelas famílias que já tiveram seus entes queridos, ó Deus, levados no dia de hoje, o Senhor abençoe, ó Pai, trazendo o teu conforto, teu bálsamo e o refrigério que só há em ti, Jesus. Sim, Deus. Ó soberano Deus e Pai, também nós pedimos pelos caminhoneiros, bombeiros, pelos policiais, ó Deus, pelos estabelecimentos que não podem ser fechados, ó Pai. Lá esteja o Senhor, Deus, da mesma forma, direcionando, Deus, as cidades que já estão voltando pouco a pouco, Pai, que as pessoas venham, ó Deus, ter a consciência, fazer o uso de máscaras, Deus, e tantas outras exigências que têm sido impostas, Pai, e que, Deus, em nome de Jesus, esse vírus seja exterminado da face da terra. Amém. O Senhor seja com as pessoas que estão elaborando a vacina, que estão, ó Deus, testando as substâncias para que chegue no medicamento preciso, ó Pai, e que elas sejam, Deus, iluminadas pelo Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, nós clamamos pelas igrejas,
Clamamos pelo retorno de algumas que já foram liberadas, Pai. Que tudo seja pelo fluir do Espírito Santo do Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha estar, ó Pai, falando a cada líder, a cada ó Deus, que está com essa incumbência do retorno, ó Pai. E que tudo, Deus, seja para louvor da Tua glória. Amém. Hoje, Deus, especial, dia do pastor, nós colocamos todos os pastores, ó Deus, no Teu altar de graça, pedindo ao Senhor que dê a eles o renovo, a confiança, as palavras, ó Deus, que o Senhor coloque no coração de cada um em oração para que seja transmitida para o Teu povo e que cada dia mais, ó Deus, eles venham se achegar, como nós ouvimos, mais perto de Ti. Amém. Ó Deus, também nós lembramos dos aniversariantes, Deus, hoje temos a Márcia e a Ana Gama lá de Volta Redonda, que o Senhor possa estar as abençoando, as guardando de todo e qualquer mal, Pai. Amém. Que sempre elas venham trilhar nos caminhos do Senhor. Amanhã nós temos a Fatinha, a Maiana e a irmã Ruth, ó Deus, do Jonas. Que o Senhor possa estar também as abençoando, as guardando, aos demais irmãos, ó Pai, também que fazem aniversário. E que todos, Deus, venham sempre contemplar a grandeza do Senhor. Amém. Pedimos pelas pessoas, ó Deus, que se encontram tristes, depressivas, angustiadas, ó Pai, sem esperança. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito as envolva, as aqueça e que elas se sintam amparadas pelo Senhor, ó Deus. Amém. Que o Senhor leve a elas o renovo, leve a elas a confiança e a perseverança que só há em Ti, ó Deus. Que assim seja. Quanto a nós, ó Pai, que o Senhor sempre continue nos mantendo firmes, ó Deus, debaixo da Tua graça, que nós venhamos a olhar, Pai, para as coisas de cima, para onde almejamos estar, que é na Tua presença, Deus. Sim. Que sempre venhamos buscar a Tua face, ó Deus. E que em tudo, Pai, sempre, toda honra, toda glória, todo louvor seja do Senhor. Que assim seja. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. É o que nós oramos. E agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém, né, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude e que logo, logo nós possamos voltar às nossas rotinas para a glória de Deus, porque sabemos que somente Ele pode nos livrar de toda essa situação que estamos passando. Nós vamos ouvir mais um hino antes de nós estudarmos a palavra do Senhor, meus irmãos. Também é um hino que nós resgatamos lá das antigas, lá do nosso grupo de louvor da Monte Moriá. Um hino que os irmãos, creio, vão lembrar bem.
Amém, né, meus irmãos? Tenho lido da bela cidade, metade da glória celeste não contou ao mortal. Nós não sabemos, irmãos, a metade do que tem preparado para nós nas mansões celestiais. E são coisas maravilhosas, não tenhamos dúvidas disso, porque é Deus que prepara para nós. Então, que nós possamos continuar firmes nessa caminhada, trilhando a Canaã, o deserto, como nós vimos semana passada, para chegarmos a Canaã celestial, que é a vontade do Senhor, que todos nós estejamos lá. Então nós vamos ouvir da palavra do Senhor neste momento, meus irmãos. Eu quero, antes, como sempre, orar. Vamos orar, pedir ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso coração, para um perfeito entendimento da Tua bendita palavra. Deus, nosso Pai, Sim. em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que abençoa-nos, Deus, que nós possamos, Pai, ouvir da palavra do Senhor, entendê-la e colocar em prática em nossas vidas, Pai. O Senhor bem conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades, por isso nós carecemos, Pai, da iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos entender o que o Senhor tem a nos passar nessa noite. Que eu seja apenas, Pai, a pessoa que irá transmitir a Tua mensagem. Que tudo que eu falar, Pai, absolutamente tudo, seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. Amém. E para a glória do Teu nome, é a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus não faz distinção de pessoas. Esse é o título do nosso estudo dessa noite. E como nós lemos lá no início do nosso culto, lá em Tiago, quando nós falamos lá que não devemos fazer acepções de pessoas, distinção de pessoas, porque Ele não faz. E se nós fizermos, estamos cometendo pecado. Inicio o nosso estudo com 3 passagens da palavra de Deus que diz o seguinte: Atos capítulo 10, versículo 34. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para Deus não há acepção de pessoas. E Efésios capítulo 6, versículo 9 diz: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. 3 versículos, meus irmãos, e há outros que nós estaremos mostrando no decorrer da nossa meditação, falando que Deus nunca fez e nunca fará distinção, acepção de pessoas. Embora, meus irmãos, nós somos separados por níveis sociais diferentes neste mundo, perante Deus nós somos iguais. O Senhor, meus irmãos, não tem filhos favoritos. Nenhum é mais importante do que os demais. Todos somos iguais perante ao nosso Deus. Deus torna isso bem claro. E nós precisamos entender isso para que nós possamos também praticar essa verdade, para que nós possamos também praticar para com o nosso próximo. Não devemos e nem podemos permitir que barreiras culturais, geográficas, econômicas e preconceitos nos impedem de se achegar a qualquer pessoa. Então, como Deus mostra para nós, meus irmãos, que Jesus, nós vamos ver aqui alguns exemplos que Jesus deixou para nós, que Ele, no seu ministério terreno, não fazia distinção de pessoas, que nós também não devemos fazer, meus amados irmãos. Não podemos e não devemos permitir que, repito, barreiras culturais, geográficas, econômicas e preconceitos nos impeça de chegar a pessoas. Isto é de fundamental importância para que nós venhamos a fazer aquilo que Deus quer para nós. O maior mandamento que Ele deixou para nós é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? Não é somente a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. O nosso próximo são todos aqueles que nós, no decorrer da nossa vida, nos deparamos com essas pessoas. Mas precisamos ter o mesmo carinho, o amor
a mesma forma de agir para com as pessoas, meus irmãos. Nós estaremos falando bastante sobre isso, porque isso é de fundamental importância para nós, Igreja do Senhor. E o nosso maior exemplo, como eu disse, meus irmãos, é Jesus. Quando nós lemos lá nos Evangelhos, meus irmãos, o ministério terreno de Jesus, ele se aproximou de todas as pessoas e permitiu que todas se aproximassem deles, independente de quem eram, se eram importantes ou menos importantes, se eram ricas ou pobres, jovens ou idosos, homens ou mulheres. Para ele não tinha distinção. Todos poderiam chegar a ele, e ele também se achegava a todas essas pessoas. Jesus se preocupou igualmente com todos, meus amados irmãos, e continua se preocupando. Ninguém estava e nem está fora do alcance do amor de Deus. Eu quero destacar para os irmãos, para nós, alguns exemplos que Jesus deu quando ele estava aqui no seu ministério terreno, de como ele se achegava às pessoas, independente do que elas eram. O primeiro exemplo que eu trago para os irmãos, ele chegou a um desprezado cobrador de impostos. Mateus, no seu capítulo 9, versículo 9, ele diz o seguinte: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então, o primeiro exemplo que eu trago para nós, irmãos, é Mateus. Ele era um judeu designado pelos romanos para ser cobrador de impostos. Os cobradores de impostos daquela época, meus irmãos, lembrando aos irmãos e os amigos que talvez possam ainda não conhecer, eles eram pessoas mal vistas pela sociedade, porque eles eram cobradores de impostos, mas eles eram muito mais que isso. Eles cobravam muito mais do que deveriam cobrar para colocar em seus bolsos. A maioria dos cobradores de impostos daquela época eram pessoas ricas, porque ele pegava realmente das pessoas, cobrava mais do que o governo romano pedia, e eles embolsavam aquelas coisas. Eles tinham a reputação de serem enganadores e traidores, porque muitos eram judeus, mas servindo aos romanos. Ou seja, eles deveriam fazer uma coisa, mas pela ganância, pelo dinheiro, eles se tornaram cobrador de impostos. Então eles eram muito mal vistos pela sociedade naquela época. Visto como, repito, enganadores, traidores, pessoas que só pensavam em si próprio. Eles não eram benquistos em lugar nenhum que eles iam. Mas Jesus, meus irmãos, não fez isso de diferenciação. Muito pelo contrário. Ele chamou e tornou Mateus como seu discípulo. Olha que maravilha. E Jesus, até se nós olharmos só pelos seus discípulos, como que ele não fez nenhuma distinção. Ele chamou pescadores. Ele chamou um que ele sabia que ia traí-lo. Ele chamou Pedro, que era um homem totalmente abrutalhado. Então, meus irmãos, este é o primeiro exemplo para nós, um cobrador de impostos, uma pessoa muito mal vista naquela época. Mas Jesus chegou para ele e falou: levanta-te e segue-me. E ele foi e seguiu Jesus e virou um dos discípulos do nosso Senhor e Jesus Cristo. Um segundo exemplo que eu trago para os irmãos, quando ele estava indo para Jericó, ele parou para atender um mendigo. Nós sabemos bem a história do mendigo Bartimeu, e ele curou a sua cegueira. Eu quero ler para os irmãos o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, versículos 46 e 47, diz assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, meus irmãos, um mendigo, cego, jogado à margem da sociedade, muito desprezado pelas pessoas, mas não para Jesus. Jesus caminhando lá com seus discípulos, no meio de uma grande multidão, o mendigo ouviu de Jesus e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí ele parou, meus irmãos, para atender aquele moço. E se você continuar lendo aqui, depois você pode ler na sua casa,
Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, você vai ver o restante da situação. E Jesus curou aquele moço da sua cegueira, e aquele moço foi grandemente abençoado e passou a seguir a Jesus também. Ou seja, ali ele foi salvo não só da sua cegueira física, mas também da sua cegueira espiritual. Então está aí mais um exemplo, irmãos, que Jesus não faz e nunca fará distinção de pessoa. Um terceiro exemplo que eu trago também para os irmãos, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Aqui, meus irmãos, Jesus também não fez diferenciação por ser mulher. Nós observamos bem aqui que ele andava de aldeia em aldeia pregando o evangelho do Senhor, proclamando o reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, entre elas destacou aqui o texto a Maria chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Meus irmãos, não sei se todos os irmãos lembram, os amigos que estão conosco aqui, o Gilmar Taboni, um grande amigo meu lá da Votorantim. Seja bem-vindo, viu, Gilmar? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Talvez não lembram, meus irmãos, que naquela época, na época de Jesus, as mulheres eram totalmente diferentes na sociedade. Elas não realmente qualquer valor para a sociedade. Quem era pego conversando com uma mulher não era chamado, talvez, a atenção, porque realmente as mulheres naquela época não tinham o que nós, graças a Deus, hoje temos. Somos iguais perante ao Senhor. E Jesus foi lá justamente para mostrar isso para aquele povo, meus irmãos, que mulher era igual a homem todos. Não havia essa distinção, porque eram mulheres, eu não posso chegar a elas, porque é mulheres, elas não podem me seguir, porque é mulheres, eu não posso curá-las. Nós observamos aqui o texto que ele curou a enfermidade daquelas mulheres, ele expulsou demônios daquelas mulheres, e elas estavam seguindo Jesus. Ele as tratou de igual forma, meus irmãos. Ele não fez distinção por ser mulher, como os escribas, os fariseus e muitos líderes religiosos daquela época faziam. Mulher realmente era diferente daquela época, meus irmãos. Podemos ler em vários lugares e a história nos conta isso. Mas Jesus aqui mais uma vez demonstrou para ele, todos são iguais. Todos eram e somos iguais ao Senhor. Eu citei esses 3 exemplos aqui, meus irmãos, e tem vários outros exemplos. Ele chegou a grupo de crianças que os seus discípulos não queriam que ele chegasse. Ele curou o leproso. Ele chamou um traidor para ser um dos seus discípulos. Ele se relacionou com Judas durante quase 3 anos. Ele curou o paralítico. Ele conversou e pregou para a mulher samaritana. Todos acharam um absurdo naquela época, quando eles chegaram lá e viram ele conversando com a mulher samaritana. A mulher adúltera, quando ela foi pega em adultério, que levaram ela para ele, e ele foi lá e teve a conversa com aquela mulher. A lista é enorme, meus irmãos. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando da lista enorme que Jesus, em seu ministério terreno, não fez acepção de pessoas, ele não fez distinção de pessoas. E era até frequentemente, meus amados, criticado por isso. E acusado de gastar muito tempo com essas pessoas que para aquelas pessoas, eram pouco importantes naquela época. Mas para Jesus não, meus irmãos. Todos somos importantes aos olhos do nosso Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero aplicar esse ensinamento para nós, primeiro para nós, igreja. Nós que somos igreja, corpo de Cristo, que nós precisamos, meus amados irmãos, observar o que nós temos feito em relação a essas pessoas que talvez para
alguns sejam pessoas que vivem à margem da sociedade, que talvez nós a tratamos diferentes. Eu quero ler agora lá em Tiago, se os irmãos quiserem abrir, Tiago capítulo 2, que diz o seguinte. Tiago capítulo 2, meus irmãos, fala justamente sobre isso até o versículo 9, onde a Bíblia condena-se a fazer acepção de pessoas. O versículo que nós lemos lá no início do nosso culto, versículo 8 e 9, nós falamos bem claro lá, a palavra fala bem claro que quem faz acepção de pessoas comete pecado. E nesse texto aqui que Tiago colocou, meus amados irmãos, no versículo 2, repito, a partir do versículo 1, ele condena atos de favoritismo, pois frequentemente tratava-se melhor uma pessoa vestida e de boa aparência do que alguém que parece um maltrapilho. Observe comigo o versículo 2 e 3, o que diz. Vou ler a partir do 1. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Aqui Tiago está dando um exemplo, meus irmãos, justamente falando, se chegar 2 pessoas em vosso ajuntamento, chega 2 pessoas na nossa igreja, meus irmãos, um todo bonitão, com terno, gravata, bem vestido, bem alinhado, e no mesmo momento chega uma pessoa não tão bem vestida, talvez uma pessoa que possa ter bebido, ou uma pessoa que possa estar passando por alguma dificuldade. E aí nós tratamos bem aquele que está vestido, nós demos lá o melhor lugar para ele, buscamos, nós irmãos da introdução, e lá levamos ele para o melhor banco, oferecemos água e etc e tal, e o outro nem tanto. Fica aí, se você quiser ficar em pé, quiser sentar em algum lugar aí. Tiago está condenando isso, meus irmãos. Ele está nos lembrando que nós não devemos fazer isso. Ele fala muito claro aqui no versículo 3, tu fica em pé. Aí ele fala no versículo 4, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste do juízo dos maus pensamentos? Tiago estava falando aqui, meus irmãos, e falando para nós hoje. Será que nós temos feito essa distinção? Nós, como igreja do Senhor, que devemos, proclamamos, melhor dizendo, a nossa fé em Cristo Jesus, que falamos que seguimos todos os seus mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E fazemos essa distinção. Isso, meus irmãos, não pode ser somente dentro da igreja. Eu creio, acredito que nós estamos aqui, graças ao bom Deus, a nossa igreja, tanto aqui em Lima Duarte quanto em Volta Redonda, são muito bem receptivas, as pessoas da introdução, tratamos todos iguais, de forma igualitária. Pode chegar um doutor lá na nossa igreja, como eu disse, muito bem vestido, pode chegar talvez um mendigo, ele será tratado da mesma forma. E isso deve ser, porque isso é o que o Senhor tem nos orientado. Mas e no nosso dia a dia, meus irmãos? Nós, como igreja, que falamos, representantes de Cristo aqui neste mundo, será que no nosso dia a dia nós agimos da mesma forma? Tratamos as pessoas de igual forma? Será que se chegar no nosso trabalho, lá nós somos atendentes, aí chega uma pessoa muito bem vestida e nós tratamos de uma forma, aí chega outra não tão bem vestida, será que nós falamos da mesma coisa? Nós precisamos verificar isso em nós, meus irmãos, porque nós precisamos tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. Eu até coloquei aqui um texto para nós lembrarmos bem, Mateus 7, versículo 12, fala sobre isso. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. É claro que todos nós, aonde nós andarmos, meus irmãos, nós queremos ser bem tratados, queremos ser bem acolhidos, seja num serviço público, seja num serviço privado, seja em qualquer lugar, nós queremos ser bem tratados. Mas nós, será que agimos da mesma forma?
Fala, Mateus 7,12 fala, Jesus falando, meus irmãos, tudo que vós quereis que os homens vos façam, façai-los vós também. E isso é de fundamental importância, meus amados irmãos, amigos que estão conosco. Nós precisamos tratar as pessoas de igual forma, a exemplo de Jesus. Não podemos fazer distinção de pessoas. Será que quando nós estamos caminhando na rua, que nós observamos certo tipo de pessoas, né, no nosso preconceito e atravessamos para o outro lado? Será que quando nós vamos evangelizar alguém, nós falamos, não, aquela pessoa ali está bêbada, está alcoolizada, aquela nem adianta falar nada, deixa ela para lá. E tantos outros exemplos, meus irmãos. Mendigo, será que nós temos coragem de chegar no mendigo como Jesus chegou naquele cego Bartimeu? Os enfermos, será que quando nós vamos visitar as santas casas, ou vamos fazer visita talvez de nossos parentes, nós temos coragem de chegar aos outros leitos e falar de Jesus, de dar pelo menos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Como eu disse, bêbados, drogados, prostituta, pecadores mortos. Sabe aqueles pecadores mortos, meus irmãos? Aqueles que nós temos um preconceito de achar que eles são pecadores tão grandes, o pecado dele é tão grande que para aquele caso não tem jeito mais. Não adianta eu perder meu tempo com aquela pessoa. Às vezes nós podemos estar fazendo essa distinção de pessoas também. E nós fazemos um preconceito daquela situação. E não devemos fazer isso jamais, meus irmãos. Que sirva essa palavra de Tiago, sirva para nós de exemplo, meus amados irmãos, que não devemos fazer. Porque, como nós lemos, além de ser muito ruim, porque somos, repito, testemunha de Cristo, somos o corpo de Cristo aqui nessa terra, precisamos sempre falar e testemunhar das coisas de Jesus. Nós estamos cometendo pecado, como bem diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Então eu e você, às vezes nós somos pegos, meus irmãos, em alguma atitude da nossa vida fazendo isso. Vamos repreender isso, vamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude a não fazermos acepção de pessoas. Lembrar que todos são amados de Jesus, que Ele morreu naquela cruz por todos. Hitler, o maior sanguinário que teve talvez neste mundo, Jesus morreu por ele também. Se você pensar aí agora neste momento num bandido, numa pior pessoa que você possa pensar, Jesus morreu por aquela pessoa também. A Bíblia fala que Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por todos os pecadores. Então, meus amados irmãos, muitas vezes nós, como igreja, por isso que eu quero aplicar aqui 2 momentos. Primeiro, nós estamos aplicando para nós, igreja, que muitas vezes nós deixamos de falar de Jesus porque fazemos diferenciação. Talvez nós deixamos de pregar para os nossos, até para os nossos familiares, meus irmãos, por achar que vamos estar incomodando os nossos familiares e vamos arrumar talvez algum tipo de atrito com eles. E Jesus mostrou para nós, meus irmãos, que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Como igreja do Senhor, precisamos trabalhar isso na nossa vida, meus irmãos, se caso estamos praticando isso. Se caso, eu repito, na nossa igreja, tenho observado e a gente observa que graças ao bom Deus nós temos essa alegria dos nossos irmãos, das nossas irmãs, sempre tratarem todos de igual forma. E assim deve ser mesmo. Mas vamos lembrar do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, do nosso trabalho, até mesmo na nossa casa. Não podemos e não devemos, irmãos, fazer distinção de pessoas. E o segundo grupo de pessoas que eu aplico essa passagem, meus irmãos, é para você, amigo querido, que está nos ouvindo, está nos vendo nesta noite, que se acha um grande pecador, que talvez você ache que você tem tantos pecados, e pecados tão absurdos, que Jesus jamais irá lhe perdoar. Existe muito isso, meus irmãos e amigos. Muitas vezes nós vamos evangelizar pessoas, as pessoas comentam conosco, não, o que eu fiz não tem perdão. O que eu fiz é muito feio aos olhos do Senhor, Ele jamais irá me perdoar. Então, meu amigo, você, amigo querido que está conosco, não deva pensar assim, não pense assim.
Não relute contra a decisão de seguir a Jesus, de entregar os seus pecados a Jesus. Porque Jesus, ele fala na palavra dele muito claro que ele não faz acepção de pessoas. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu amigo, se você acha, se você pensa que para você não há condição, para você não há jeito, que o seu pecado é muito grande ou tem muitos pecados, uma palavra para você nessa noite: se você ir a Jesus com o coração contrito, tendo um verdadeiro arrependimento, seja o pecado que for, Jesus vai lhe perdoar, Jesus vai lhe dar uma nova vida, vai lhe transformar através da tua bendita palavra. João fala muito claro isso que nós acabamos de ler. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para Jesus, meus irmãos, meu amigo, não há pecadinho. Todos irão a ele com o coração contrito, repito, verdadeiramente arrependido, um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero, ele perdoa. Então, se você, repito, acha que jamais Deus irá perdoar, você pode tirar isso da sua mente, pode tirar isso do seu coração e vá a Jesus. Confesse os seus pecados a Ele, entregue o seu coração a Ele com todo o ardor do seu coração, que Ele irá lhe perdoar, Ele irá lhe transformar. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, meus irmãos, amigos, que é Saulo. Quem nunca ouviu falar de Saulo de Tarso para Paulo o apóstolo? Um homem que era perseguidor de cristão, que fazia tantas atrocidades, que matava pessoas porque eram cristãs, e se tornou o grande apóstolo Paulo, passou a ser perseguido, sofredor pela igreja de Jesus. Um dos maiores, depois de Jesus, talvez o maior pregador que teve neste mundo, que escreveu as cartas de Paulo. Ele estava lá, meus irmãos, pregando a palavra do Senhor. E ele era, aos olhos daquele povo lá, meus irmãos, amigos, ele era uma pessoa totalmente que não tinha jeito. Tanto é que quando ele começou a pregar, as pessoas se assustaram. Não era aquele lá de Tarso que ficava perseguindo os cristãos, mandando matar cristãos? Agora ele está falando de Jesus. Jesus, meus irmãos e amigos, transforma a vida de qualquer um. Eu repito, você pode pensar aí no maior sanguinário que existe neste mundo, no atual momento. Se ele verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo, ele tendo um arrependimento genuíno, sincero, Deus perdoa, Jesus perdoa o pecado dele e ele terá uma vida transformada. Como nós falamos, como aplicamos para nós, igreja, meus irmãos, isso também é muito importante para nós, igreja. Não devemos fazer distinção de pessoas quando vamos falar do Evangelho para ela. Pode ser o maior pecador que for. Deus vai usar a sua vida, a minha vida, para pregar para aquela pessoa, para mostrar para ele que ele pode também ser liberto dos seus pecados, como nós estamos vendo aqui. Hebreus capítulo 10, no capítulo 10, fala sobre isso. Quando há arrependimento sincero, genuíno, Jesus não se lembra nem dos nossos pecados e nem das nossas iniquidades. Jesus não é igual a nós, seres humanos, meus irmãos. Talvez nós falamos para as pessoas que perdoamos aquilo que talvez ela nos ofendeu, mas lá dentro do nosso coração não perdoamos nada. Queremos que ela siga o caminho dela e assim vai. Jesus não, ele fala bem claro, quando ele perdoa, ele não se lembra nem dos nossos pecados e nem das nossas iniquidades. Então, amigo querido, você que está ouvindo essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se você ainda está relutando a entregar a sua vida a Jesus, talvez você queira entregar, você sabe que é o melhor caminho, que não há outro caminho a não ser Jesus, mas você reluta por causa disso, achando-se um grande pecador, um pecador mor, como eu disse,
que para você não há condição nenhuma. Eu repito para você o versículo 1 João 1,9. Se você confessar o seu pecado, com coração contrito, com sinceridade de coração, Ele é fiel, Jesus é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Não há pecado que o Senhor não perdoe, meus irmãos, meus amigos. Então, creia nisso. Se hoje você ouviu e que o Espírito Santo toque no seu coração, e se você está relutando por causa disso, tire isso do seu coração e passe a ter uma vida transformada pelo poder da palavra do Senhor. Porque somente Ele transforma um homem cruel, sanguinário, perseguidor de cristão, que chamava Saulo, transforma em apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, aquele que foi usado grandemente por Jesus para pregar o Evangelho, para escrever as cartas àquelas igrejas, a nós hoje. Então, olha como se transforma, meus irmãos. E eu falo até um exemplo de nós mesmos. Olhe para você, como você era antes de você, agora falando para a igreja, antes de você ser cristão e agora, depois. Como que Jesus transformou a nossa vida e como Ele continua transformando. Basta nós deixarmos acontecer isso, agirmos com o coração sincero ao nosso Deus. E você, meu amigo, mais uma vez eu te lembro, você que ainda está relutando em entregar sua vida a Cristo, talvez hoje seja o dia de você falar para Ele: Senhor, de acordo com essa palavra que eu ouvi, que o Senhor, se eu confessar o meu pecado ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os meus pecados, independente de quais sejam. Eu lhe peço perdão. Faça isso, meu amigo. Você que está aí acompanhando a nossa... Mas, repito, graças ao bom Deus, temos tido bastante pessoas nos dando prazer da presença nos nossos cultos. Entregue a sua vida a Jesus. Será a melhor decisão que você fará na sua vida. Não tenha dúvida disso. E você, meu amigo querido, meu amigo irmão, meu prezado irmão, melhor dizendo, não devemos e não podemos jamais fazer distinção de pessoa. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, aonde quer que nós andarmos, nós precisamos tratar as pessoas iguais. Porque Jesus às vezes pode colocar uma pessoa bem maltrapilha no seu caminho, para que você possa falar de Jesus para ela. E talvez nós vamos atravessar a rua, e talvez aquele seja a última oportunidade daquela pessoa ouvir de Jesus. Não deixemos passar essa oportunidade, seja quem for. Repito, bêbado, drogado, prostituta e tantas outras coisas. Jesus não fez essa acepção, não fez essa distinção. Então que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, vamos pedir a Deus que continue nos abençoando, a fazermos sempre a vontade dEle, agradecer pela sua bendita palavra. E repito mais uma vez, amigo querido, se você não fez a decisão por Jesus, este é o momento. Não relute mais. Não se ache um grande pecador. Não se ache uma pessoa que não tem mais condição. Tem. Basta você ter um arrependimento sincero. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua bendita palavra. Obrigada. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Deus, nós aprendemos aqui hoje, através da Tua bendita palavra, que Jesus, Deus, não fazia, o Senhor não faz distinção de pessoas. E que nós também não devemos fazer, assim como nos ensina Tiago, Deus, que se cometermos isso é pecado, estamos desagradando o coração do Senhor. Eu peço por mim, Deus, pelas nossas igrejas, pelos nossos irmãos, para que nós possamos agir conforme orienta a palavra do Senhor, Pai. Seja quem for, que nós possamos se achegar àquela pessoa e permitir que ela se achegue a nós, Pai. E também eu lhe peço, Deus, se há alguma pessoa, algum amigo que tem estado conosco nos cultos, está aqui hoje entregando a vida ao Senhor, que achava que para ele não tinha solução, e hoje ele, através de 1 João, nós lemos lá que se confessar o pecado, o Senhor é fiel para perdoar todos os pecados. Eu quero entregar a vida dessa pessoa ao Senhor, Deus, consagrar essa vida ao Senhor. Sim. E pedir ao Senhor, Deus, que transforme essa vida para a glória do Senhor e que ela venha, Deus, gerar frutos para o louvor da Tua glória. É a oração que nós fazemos, Pai, agradecendo ainda
mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos neste culto, que tenha chegado ao seu trono de graça, um cheiro suave, e que o Senhor sempre venha, Pai, se agradar daquilo que temos feito, que seja para a honra e louvor ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelos irmãos que estavam conosco, que estão conosco. Mais uma vez eu lhe peço por cada lar, que o Senhor abençoe, que o Senhor leve a tua paz, e que o Senhor, Deus, nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada, uma noite protegida e guardada pelo Senhor, Deus. Uma semana também abençoada, Pai, e que tudo que fizermos, sejamos pelo Senhor orientados, que possamos seguir sempre os ensinamentos da tua bendita palavra. É assim que oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estamos então encerrando o nosso culto desta noite, agradecido a Deus pela mais essa oportunidade que Deus tem nos concedido, de poder falar da palavra do Senhor, a alegria que nós temos de ver os irmãos aqui conosco todos os domingos. Vamos continuar orando, meus irmãos, clamando a Deus para que logo, logo nós possamos estar nas nossas congregações, lá na nossa igreja em Volta Redonda. No próximo domingo, se Deus permitir, já estará funcionando, abertas as portas. Você que é aí de Volta Redonda, de Barra Mansa, será um prazer enorme para nós se você ir lá fazer uma visita para nós. Igreja Batista Monte Moriá, fica em Barra Mansa e Volta Redonda, na Beira Rio. E você que é aqui de Lima Duarte, da Redondeza aqui, também venha fazer uma visita para nós. Assim que nós retornarmos à nossa congregação, nós estaremos divulgando aqui. Nós somos uma igreja batista, como eu disse, de Volta Redonda, uma congregação de Volta Redonda, e teremos um prazer muito grande de receber vocês, e cremos que você irá nos visitar, não tenho dúvida disso, e logo, logo nós estaremos na nossa congregação. Quero aqui parabenizar meus irmãos, o pastor Idaí, ele está aí conosco, creio que ainda está. Hoje é dia do pastor Batista. Eu quero dar meus parabéns aqui para o pastor Idaí, aquele que foi chamado por Deus para iniciar essa obra aqui em Lima Duarte. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, a vida da irmã Geni, tá bom, pastor Idaí? E que tudo que o Senhor fizer, que Deus esteja continue com o Senhor. E também parabenizar o nosso pastor Celso, que também está aí conosco, que Deus também continue abençoando, fortalecendo, continue dando a sabedoria vinda dos altos céus para conduzir as ovelhas de Jesus, enquanto Ele nos der saúde e glórias sejam dadas ao Senhor. Então que Deus abençoe a sua vida. Eu vou colocar um hino aqui para nós finalizarmos, meus irmãos. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. E repito, que você tenha uma noite abençoada, uma noite de paz e uma semana totalmente dirigido pela palavra do Senhor. Sombras desperdidas,
Amém, né, meus irmãos? Então que finda-se esse dia, o dia que o Senhor nos deu, o dia que Deus tem nos abençoado, de domingo, o dia do Senhor, que nós possamos sempre estarmos nos atos do Senhor e seguir a palavra de Deus. Quero lembrar aqui, meus irmãos, que a Fernanda orou, né, e vamos também dar os parabéns aqui pelo aniversariante de hoje, a irmã Márcia Belan, lá de Volta Redonda, e também a nossa irmã Aninha, filha do Marcelo Gama, que hoje completou 15 anos de idade. Que Deus abençoe as suas vidas, tá? Márcia e Ana, que dê muita saúde, muita paz e muito trabalho na obra do Senhor. E amanhã, a Fatinha, a Maiana e a Ruth do Jonas, 3 pessoas também da nossa grande estima, a minha tia Fatinha, a minha nora Maiana e a nossa grande irmã, esposa do irmão Jonas, completando mais uma primavera amanhã. Que Deus abençoe as suas vidas, que lhe dê também muita saúde, muita paz e muita felicidade também, claro, na presença do nosso Deus. E você que faz aniversário durante essa semana, se você quiser, deixa aí nos comentários para que nós possamos também orar, agradecer a Deus pela sua vida e para a glória do Senhor. Fique em paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus.